Fala, espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E como vocês podem ver na tela, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais dinâmico com vocês aqui, sem a minha tela aparecendo aí, um pouco diferente do convencional. Mas o nosso assunto é falar sobre o Nick Walker. Vocês estão vendo aí na tela o momento que o Nick Walker ficou de fora ali do último confronto no Mr. Olympia de 2025 e como que foi essa passada dele para poder ficar ali atrás, a decepção dele, a tristeza que ficou e a barriga que já estava chegando lá antes dele, né? As pernas demorou para poder acompanhar a barriga, mas brincadeiras à parte, o Nick Walker no ano de 2025 ele criou um hype muito grande e assim, é o hype que muitas vezes não é criado por ele simplesmente estava mostrando a atualização de shape dele, óbvio que ele vai sempre postar as melhores fotos de shape, mas esse hype fez com que a expectativa que a gente criasse em cima do Nick Walker foi uma expectativa muito grande que acabou ficando difícil de ser correspondida. Então isso acabou influenciando muito em relação ao resultado que ele entregou. Mas para essa competição do Arnold Classic Ohio, o Nick Walker a gente pode ver que ele está fazendo postagens bem diferentes. Ele já não está fazendo postagens como ele tinha feito ali rumo ao Mr. Olympia. E sendo sincero com vocês, eu acho que nesse momento aqui da preparação dele para o Arnold Classic Ohio, ele tá com o aspecto muito menos inflado. Eu não vou falar que ele tá menor, eu vou dizer que parece que ele tá menos inchado. Na competição para ele poder ir para o Mr. Olympia, nessa fase aqui, faltando 6 semanas, 7 semanas pro Mr. Olympia, a impressão que eu tinha, na minha opinião, tá? Que é aquela que vocês sabem que vale de merda nenhuma. Se eu tiver equivocado, se vocês pensam algo diferente, deixa aí nos comentários a opinião de vocês pra gente ter um debate saudável, beleza? Mas, na minha opinião, eu vejo que hoje, olhando pra parte superior do físico dele, tá muito menos inchada. Parece que o físico dele não tá tão absurdo quanto tava na preparação, nessa mesma fase, pra poder competir no Mr. Olympia. O que pode ser algo positivo, porque qual que foi o grande problema dele nesse shape aqui que ele apresentou no Mr. Olympia? A parte superior do físico veio muito maior comparado com a parte inferior, então deu a impressão que o físico era totalmente desbalanceado. Se pro Arnold Classic Ohio, que é para onde ele está se preparando, ele conseguir vir com a parte superior do físico menor e mais proporcional com a parte inferior, ele ainda vai ter volume de sobra para não ficar pequeno do lado dos caras que ele vai estar competindo. E a gente nem sabe como que tá a situação do Rádio Chopin, sendo bem honesto com vocês. Depois eu vou até fazer um vídeo pegando as últimas atualizações de shape ali dos principais atletas que vão competir na categoria Open do Arnold Classic Ohio, mas o Rádio Chopin tem uma questão que ele não controla, que é as manifestações que tá tendo, um problema, né, muito sério que tá tendo lá no Irã, que é a terra do Rádio Chopin. Ele não tem postado atualizações recentes, então eu tenho que tentar fazer um levantamento aí para ver a situação lá, como que tá do Rádio Chopin. Então tudo isso são indicadores que mostram que se o Nick Walker vier com o shape minimamente parecido com o shape que ele apresentou em Pittsburgh, eu não tenho dúvidas que ele é o franco favorito caso o Rádio Chopin não consiga competir nesse campeonato. Se ele vier menor do que ele veio em Pittsburgh, ele ainda vai ser o cara mais volumoso do palco, e aí vai ficar o critério ali para ver se vai ser a linha ou o volume que vai falar mais alto para ver quem vai ganhar esse Arnold Classic Ohio. Porque realmente eu acho que não vai chegar no ponto da gente ver o Nick Walker no palco e falar que tem alguém maior do que o Nick Walker no palco. Sendo bem sincero, dos atletas que estão para competir nesse Arnold Classic Ohio, eu não acho que mesmo o Nick Walker menor, menos inchado, tem alguém que seja maior do que ele olhando por volume. Você bater o olho e falar, nossa, esse maluco aqui dá a impressão de ser mais volumoso que o Nick Walker. Então eu não acho que o problema do Nick vai ser volume. Só que a gente tem que ver como que vai ser esse shape que ele vai estar apresentando no palco. A gente tem aqui, ó, ele já mostrando um pouco mais das pernas, que basicamente é mais do mesmo, olhando em questão de volume. Eu, na minha opinião, não acho que teve uma grande evolução de volume aqui nas pernas do Nick Walker, porque o que ele precisa é conseguir aumentar cada vez mais esse arredondamento do vaso lateral dele para poder fazer com que o shape dele fique um pouco mais estético. Quanto mais arredondado for essa perna, melhor vai ser para ele. E assim, tá o shape que ele costuma apresentar, ele é um cara muito constante, só que o que me preocupa em relação ao Nick Walker é algo que eu já falei no último vídeo que eu fiz para vocês aqui,
que é a questão que essa vai ser a primeira preparação que ele está fazendo por ele mesmo. Ele não tem um coach que vai acompanhar a finalização, as últimas semanas de preparação dele. Então isso é algo que me preocupa, porque eu não sei como que vai ser a finalização dele. Ele pode acertar muito na finalização, com base no conhecimento que ele já tem, e sabendo que deu certo nas últimas finalizações aí que ele fez, ele simplesmente replicar o que ele fez nas finalizações que deu certo, ou algo pode dar muito errado por essa falta de entender, né, como conduzir uma finalização quando algo acaba não saindo como ele esperava. Então, eu acho que isso faz com que seja uma grande incógnita em relação ao Nick Walker, porque como ele mesmo vai estar fazendo a finalização dele, será que ele vai conseguir ter um senso crítico de se avaliar, entender o que precisa melhorar, o que precisa ser ajustado para poder chegar realmente no melhor shape dele, no shape prime possível que ele vai estar apresentando nesse Arnold Classic Ohio? Isso que para mim é a grande incógnita e faz com que eu fique um pouco pé atrás em relação ao Nick Walker. E aqui, para não ficar em cima do muro, hoje, faltando 6, 7 semanas para o Arnold Classic Ohio, o shape que a gente está vendo do Nick Walker aqui, na minha opinião, é um shape que ele vai estar brigando com certeza pelo top 3, pegando como referência aqui essa atualização de shape dele de 3 dias atrás, mas eu acho que é um shape que, se o Rad Chopin vier com o shape do Mr. Olympia, o Rad Chopin ganha, e é um shape que eu acho que ele dá brechas para outros caras conseguirem bater ele. Até mesmo, posso estar falando uma loucura aqui, mas eu acho que o Rafael Brandão, no shape do Arnold Classic Ohio de 2024 lá, que ele ficou atrás só do Rad e do Samson Dauda, com um pouco mais de volume, então eu tô indo no cenário hipotético aqui, totalmente o si, tá? Então sendo bem fanático aqui, bem ufanista, puxando realmente pro lado brasileiro. Aquele shape do Rafael Brandão, no cenário hipotético, o cenário mais irreal possível, aquele shape com 3, 4 quilos a mais nos músculos corretos, eu acho que é capaz de superar esse Nick Walker que tá meio flat aqui. Que é algo também, né? A gente tá vendo o shape dele bem flat, é um shape bem vazio. A gente não sabe o monstro que isso vai virar quando ele fazer o carb up. Então, assim, é muitas incógnitas. Eu sendo bem sincero com vocês, tá legal de acompanhar o Nick Walker nesse momento, porque eu acho que é uma das poucas vezes que a gente simplesmente não sabe o que esperar de uma finalização do Nick Walker. Porque antes, a gente sempre soube o que esperar, porque o Nick Walker, ele é muito constante nas finalizações dele. Ele não errava, ele não vinha retido, ele sempre vinha seco, e acabou que ele só veio muito grande na parte superior do físico em relação à parte inferior do físico dele no Mr. Olympia. Mas ele entregou o que a gente esperava, que era um shape muito grande e seco. Só que as pernas, infelizmente, não conseguiu acompanhar. Nessa vez, nessa preparação para o Arnold Classic Ohio, a gente simplesmente está no escuro. A gente não sabe o que esperar do Nick Walker, o que faz com que as expectativas que a gente tenha nele seja muito ou 880. Ou você espera muita coisa, ou você não espera absolutamente nada. Mas aí eu quero a opinião de vocês. Vocês acham, com base nessas atualizações de shape aqui do Nick Walker, que ele tá caminhando para poder apresentar o melhor shape, a melhor versão da vida dele, ou vocês acham que vai ser muito difícil dele conseguir apresentar um shape melhor do que o shape que ele apresentou no Pittsburgh, que muitas vezes muitas pessoas acreditam que ele deveria ter ganhado aquele show? Quero a opinião de vocês aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like também, para poder apoiar cada vez mais aqui o nosso canal e nossa criação de conteúdo. Agradeço demais você que viu até o final, falou e até o nosso próximo vídeo.